Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Eu peguei aqui 3 pontos que você trouxe que eu quero comentar, Davi. O primeiro é o seguinte, você falou do conhecimento de uma forma tão interessante que eu criei uma analogia aqui na minha cabeça. Cara, o conhecimento é como se fosse... É como se na vida a gente estivesse jogando um RPG, sabe? Perfeito. Um game online. E é o exemplo que eu uso. E o conhecimento são armaduras, armas, superpoderes que você vai incorporando que te dão a capacidade para você lidar melhor com os desafios. Perfeito. Então, toda vez que você aprende algo novo de verdade, e nós não aprendemos quando ouvimos, nós aprendemos quando aplicamos. É muito importante, você empreendedor, não seja obeso de informação e raquítico de execução. Você não aprende quando ouve, você aprende quando aplica. Portanto, implemente aquilo que você ouve. De fato, vai lá e coloca em prática, compartilha com o seu time, gera uma ação, faz uma reunião, bota para rodar. Se você não chutar a bola, a sua habilidade de chutar não melhora. Não melhora. E tá cheio de empreendedores obesos de informação e raquíticos de execução. Sábio não é aquele que sabe aquele que executa. faz. Portanto, vai lá e faz. Total. Então, Matheus, tem uma parada muito massa. Eu fiz essa alusão aqui do RPG. Muito foda, Você cara. foi falando, eu fui imaginando o Marcos pegando escudo. Cada imersão, cada mentoria, Você cada foi podcast. pegando uma habilidade, uma parada. Eu tô incorporando ser um coisa. agregador de habilidades. Isso, muito massa, E, cara, sobre essa parada da execução... A neurociência, ele explica, eu curto muito neurociência. Ela explica que quando você não prova pra tua própria mente de que alguma coisa é importante, a tua própria mente ela vai jogar aquela informação no livro da memória de curto prazo. Boa. E memória de curto prazo vai ser jogada imediatamente, assim que possível for, no próximo ciclo cerebral, ou seja, você vai dormir. Quando você acordar, você não lembra mais. E como é que você faz pra manter aquela informação lá dentro? 2 maneiras. Você ancora em alguma coisa que já está ancorado lá dentro, ou seja, você conecta essa informação com alguma coisa que você já conhece, que você já sabe, que já faz parte da tua cadeia de conhecimentos, ou a segunda pegada. A segunda pegada é você aplicar. Você começa a executar. Só tem esses 2 caminhos para você transformar aquilo e provar para tua própria mente de que aquilo ali é de fato importante para você. Legal. Como é que eu provo para mim mesmo, essa parada do RPG que você falou, como é que eu provo para mim mesmo que nosso conhecimento é exponencial? Só um disclaimer, gente, RPG é um jogo online que você tem uma vida virtual e você vai colecionando roupas, armas, itens, tá? Vai lá, Gabi. O Mario Bros. Eu uso muito o exemplo do Mario Bros. Porque quando você tá na fase 1 do Mario Bros, você não sabe o que te mata, você não sabe quais são os tubos que você pode entrar, você não sabe quais são os seus superpoderes, você não sabe nada. Ou seja, o jogo tá difícil pra você, mesmo na fase 1. Você começa a jogar e você chega na fase 8. Quando você chega na fase 8 e você volta a jogar a fase 1 tá fácil. Mas ela tá fácil por quê? Porque ela ficou mais fácil do nada? Não. Porque você evoluiu. Porque você cresceu. Porque agora você ganhou cada vez mais consciência em relação ao que você é bom, ou seja, as habilidades que você tem, em relação ao que você é ruim, em relação às coisas do mundo. Você ganhou maturidade, você ganhou crescimento, você ganhou musculatura emocional para você lidar com aquelas dificuldades. E assim vai acontecer pelo resto da vida. Então, quanto mais situações desafiantes a gente viver, e quanto mais a gente se expor a essas situações que vão trazer pra gente essa clareza em relação às coisas que a gente não sabe que sabe e que não sabe, mais a gente vai crescer e mais a gente vai estar capaz de enfrentar desafios cada vez maiores. Desde muito novo, essa sim foi a consciência que eu tinha na minha cabeça e eu tenho uma história pra contar que é muito massa, velho. Muito massa mesmo, que ilustra isso. Manda ver. Eu assisti uma entrevista do Elon Musk. Óbvio, todo mundo sabe quem é o Elon Musk. E ele disse que já fazem uns 20 anos, mais ou menos, que o sonho dele é povoar Marte. Só que imagina alguém chegando do nada e falando pra você, Marcos, chega aqui o Elon Musk na reunião, há 20 anos atrás, vou povoar Marte. Você ia falar o quê? Só de imaginar eu tô rindo. Você ia rir da cara dele, cara. Você ia rir da cara dele, como qualquer outra pessoa iria rir da cara dele. Mas imagina um cara que, na sequência, criou 3 negócios bilionários, criou negócios incríveis. Nessa jornada desses negócios pontes que ele criou, ele adquiriu maturidade, ele adquiriu track record, ele adquiriu know-how, ele adquiriu autoridade, ele adquiriu grana, ou seja, validade financeira, ele adquiriu uma série de bagagem, de coisas que foram propostas para ele, que primeiro, preparou ele para desafios cada vez maiores, segundo,
Passou para as pessoas a percepção de valor que ele deveria ter e a autoridade que ele deveria ter. Porque depois de 3 negócios bilionários, eu ia chegar aqui e falar assim, esse aqui é meu track record. Você sabe qual a diferença do Elon de antes pro Elon de hoje? Não. A diferença é que o Elon de antes, ele era um louco. E agora ele é um gênio. Porque a diferença do louco e do gênio é o resultado. Só o resultado. Então, geralmente, os gênios de hoje foram taxados de loucos. De loucos lá atrás. Quando eu tomei a decisão de fazer a transição, de sair lá do grupo IBC, né, a gente construiu, né, um império lá, uma empresa. A gente bateu em 2019 mais de 600 colaboradores, treinamos milhões de alunos, uma empresa, né, com faturamento anual superior a mais de 100 milhões de reais, né, margem doido, boa, serviços. E, enfim, eu era sócio da operação, comecei com meu pai do zero, né? O primeiro CNPJ foi no meu nome, meu pai estava com o nome sujo. 08942-613, ao contrário, de 50, nunca vou esquecer. E, então, muita gente em torno de mim falou, não faz isso, Marcos. Porque era trocar o certo pelo duvidoso. Apesar de eu já ter patrimônio, ter track record, ter toda a competência e inteligência para começar a jornada e intensificar a jornada que eu estou agora com o grupo acelerador e acelerador empresarial, era trocar o certo pelo duvidoso, né? Mas eu fui lá e dei um passo e fiz. Então, hoje eu estou sendo taxado de inovador, de gênio, de acelerador de pequenas e médias empresas no Brasil, né? Muitos grupos, muitos grandes players me assediando. Já fiz um deal onde eu vendi 20% do grupo acelerador num valuation acima de 70 milhões de reais. Foi pouco, hein? Então... mas trazer tecnologia para o jogo vai te ajudar a triplicar esse negócio aí. Isso é verdade. Nossa visão de futuro é chegar em 1 bilhão de valuation comprovado até 2040. No acelerador? Perdão, até os meus 40 anos, né? Para daqui 7 anos. Então, dá até 2027, 26, 27. Você falou que ia conseguir isso com a sociedade das empresas que você ia trazer para o jogo. Eu falo que você nem precisa. Exatamente, não exatamente. Precisa. Então, estamos aí com esse desafio de chegar no bi, né? Então, é muito legal essa reflexão sua, porque tem muitas pessoas, até empreendedores, que ficam com receio de ousar, porque eles não sabem disso. A diferença do louco e do gênio é o resultado. É o resultado. Então, assim, a gente tem que dar passos largos. É claro que passos calculados. Eu defendo que o empreendedor ele tem que ter a dose exata de ousadia e sensatez, e isso não significa um equilíbrio entre as duas coisas. Porque quando a gente fala de dose exata de duas coisas, não, então tem que ter o equilíbrio de ousadia e sensatez. Não, aí você vai ser uma pessoa quarta-feira, uma pessoa morna. O que significa a dose exata de ousadia e sensatez? É você saber acessar a sua ousadia quando necessário, assim como você saber acessar a sua sensatez quando necessário. É a mesma coisa do racional e do emocional. Todo ser humano é emocionalmente racional ou racionalmente emocional. Você pode escolher, né? Então, o que é ser racionalmente emocional ou emocionalmente racional? É saber acessar o seu racional quando necessário e saber acessar o seu emocional quando necessário. Quando você vai contratar um novo colaborador, tem parte de emoção, tem o feeling, tem a intuição. Quando você vai tomar uma decisão sobre qual ação comprar na bolsa, talvez vai ser 90% racional e 10% emocional, que tem a ver com a nossa intuição, né? Então, quando eu falo a dose exata de ousadia e sensatez, saiba quando acessar essas duas coisas na máxima extremidade delas. Porque teve momentos que eu tive que ir para o máximo da ousadia e teve momentos que eu tive que ir para o máximo da sensatez, né?